Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o importante para Deus é o que nós fazemos, não o que os outros fazem. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta, Senhor, de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Pai, por tudo que tem feito em nossa vida. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos. Pois somente Tu, Senhor, é o nosso sustento. Somente Tu, Senhor, nós depositamos todas as nossas confianças. Envia, Senhor, o Seu Espírito Santo nesse instante, para que tudo possa ser renovado e tudo possa ser transformado. Muitas vezes nós temos o costume de ficar comparando a nossa vida com os outros, como se os erros dos outros nos desse direito de errar também. E para Deus as coisas não são bem assim. Deus, Ele nos ensina o certo, e é através do que Deus ensina que nós devemos nos pautar. Ainda que o outro não tenha os valores que Deus nos ensina, ainda assim nós devemos pagar com valores o mal que nós recebemos. Não faz sentido a gente ficar tentando ser igual, ou muitas vezes tentando ser pior. É normal situações onde um começa a perder controle, o outro tenta fazer algo pior ainda, para de repente mostrar que ele é melhor de alguma forma, mais forte, não sei, mais bem-sucedido, mais bonito, não sei. Talvez aqueles que não tenham o poder se sintam inseguros, quando na presença de outra pessoa que de alguma forma ela sente que possa ser melhor em alguma coisa, mas nada disso tem valor para Deus. Para Deus o que importa é o que nós fazemos, e atitudes de amor contam muito. Só que na maior parte do tempo, essas atitudes elas estão muito reservadas para um grupo muito pequeno de pessoas. Pessoas essas que nós escolhemos, que de alguma forma nós temos algum tipo de benefício, que de alguma forma nós temos um contato melhor. E muitas vezes aquele que mais precisa, nós simplesmente desprezamos e ignoramos. Se você acha que de repente os erros dos seus pais ou o erro de alguém da sua família, Deus vai levar em conta como se fosse um erro teu, Ele não vai. A salvação ela é individual. Por quê? Porque ela depende da fé de cada pessoa. Existe um debate muito grande sobre esse tema e se gesticula e se fala sobre diversos fatos e teorias. Só que eu acredito que se Deus pede para mim amar, eu tenho que amar. E o simples fato de, na minha percepção, olha, eu não faço mal para ninguém. Não fazer mal não é amar. A partir do momento que eu não posso usar um dom que Deus para fazer o bem, para que eu sirvo? Se eu tenho uma árvore que ela não dá frutos, para que ela serve? Então nós temos que sempre tentar entender a forma que Deus pensa e aquilo que Deus quer. Lá em Romanos 14, versículo 12, a palavra diz assim: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Isso deixa muito bem claro que é individual, é cada pessoa, é cada trabalho, é cada coisinha que acontece. Então não adianta a gente ficar olhando a vida do outro e achando que o outro é pior que você, e pelo fato do outro ser pior que você, para você não vai acontecer nada. Deus, Ele quer o certo, Ele não quer o menos pior. E não é à toa que se a gente olhar os nossos sentimentos, toda vez que a gente está desalinhado com as coisas que Deus diz, nós não nos sentimos bem. Não tem como sentir bem longe de Deus. Não tem como sentir bem quando o Senhor Ele não está participando da nossa vida. Toda vez que a gente amar algo a mais que a Deus, não vai dar certo. Então nós devemos, nesse instante, de repente, parar de olhar um pouco a vida do outro. Você já parou para pensar quantas vezes você já sofreu por alguém? Talvez pelo que alguém disse, alguém fez, alguém faz. Quantas noites você não passou em claro? Quantas noites você não perdeu o sono? Quantas vezes você não perdeu o controle? Quantas vezes você não chorou? Só que a questão toda é que, volta um pouco, quando essa pessoa ainda estava com você. Você reclamava dela por diversas coisas, colocava diversos defeitos,
ela não era exatamente aquilo que você queria. Só que muitas vezes quando a gente perde, a gente acaba descobrindo o valor. E talvez o valor que a gente descobre não é nem o valor que tem, é o valor da ausência, é o valor do comodismo, é o valor de que eu recebi alguma coisa, daquele jeito estava bom. E nós devemos sempre começar a entender o valor de cada pessoa e de cada coisa. Só que acima de tudo, sempre vai ter que estar Deus. Muitas vezes, à nossa volta, pessoas elas vão errar. Só que a conta desses erros não é comigo que ela vai ter que pagar, é para Deus. Então, às vezes nós olhamos algo que a Bíblia condena e queremos condenar as pessoas no lugar de Deus, como se essa pessoa tivesse morrido e não tivesse mais a oportunidade de tentar ser melhor ou de se salvar. Outra, como se a misericórdia de Deus e o amor de Deus e tudo aquilo que Deus diz não existisse, fosse letra por letra, condenação por condenação. E as coisas, elas não funcionam. Lá em Ezequiel 18:20, a palavra diz assim: aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. É a lei da semeadura. Aquilo que você plantar, você vai colher. Se você plantar coisas boas, vai colher coisas boas. Se você plantar coisas ruins, vai colher coisas ruins. Ainda que seu pai, sua mãe ou alguém que tem o sangue, ainda que alguém que você tenha proximidade ou qualquer tipo de coisa fizer algo, o problema é dele e não seu. E muitas vezes a gente se sente ofendido pelos erros dos outros. Se alguém muitas vezes errou com você, o erro é dela, não é seu. Não toma para si a sua vida. O que a gente precisa entender é que nós vivemos uma batalha espiritual. E o mal, ele sempre vai tentar usar das pessoas que você já confia e ama e pessoas que têm brecha. Todas as vezes que a gente coloca os sonhos acima da justiça, eu coloco os meus sonhos acima dos valores, acima da gratidão. É eu querer por querer a qualquer custo, quando eu sacrifico o que tiver que sacrificar. Tem uma parte da Bíblia que é bem interessante, vamos assim por dizer, que é a passagem de Abrão. E Abrão, ele era muito velho e não tinha nenhum filho com a sua esposa Sara. E Deus tinha feito uma promessa que ele teria muitos descendentes, tantos quantos as estrelas do céu. E eles já não acreditavam mais naquilo. E sua esposa veio a ter um filho. E Deus disse para ele: Abrão, eu preciso que você sacrifique o seu filho. Uma coisa que é curiosa naquela época é que Abrão foi uma das primeiras pessoas que conversava com Deus e obedecia a Deus. Então Abrão não tem o privilégio que nós temos hoje de ler uma Bíblia, de entender, ter o discernimento sobre o que era o Espírito Santo, sobre o poder de Deus, nem nada. Ele simplesmente ouvia uma voz e ele sentia que aquela voz fazia ele bem quando ele obedecia. E ele instintivamente começou a obedecer a Deus. E ele pegou esse filho e disse para sua esposa: olha, nós vamos oferecer um sacrifício ao Senhor. E a criança, ainda percebendo que ele não tinha levado nenhuma ovelha e nem nada, ele disse: papai, cadê o sacrifício? Não, filho, lá em cima vai ter alguma coisa. Mal sabia ele que ele era o sacrifício. E Abrão, ele não pensou. Ele não simplesmente olhou e falou: nossa, é meu único filho. Nossa, eu vou perder isso, o que vai ser de mim? Não, ele simplesmente obedeceu. E ao momento que ele ia matar o seu filho como sacrifício a Deus, um anjo apareceu interrompendo. Deus naquele instante olhou a obediência de Abrão. Abrão naquele instante ele não se preocupou com a culpa, ele não se preocupou com o que os outros pensariam. Imagine se ele tivesse cometido o ato, quando chegasse na sua casa e a sua esposa perguntasse: onde está o nosso filho? E ele dissesse: eu sacrifiquei ele ao Senhor. Percebe que muitas vezes a atitude de uma pessoa poderia ter destruído a vida de outra. Por quê? Porque vidas, elas estão interconectadas. Principalmente quando eu não percebo que o outro também tem sentimento, que o outro também tem vontade. Só que ele não perguntou para Deus o que ela achava, ele não perguntou para sua esposa o que ela achava do que ele ia fazer. Ele simplesmente foi lá e fez o que ele sentiu que tinha que fazer. E a obediência de Deus é justamente isso.
Nem sempre a gente vai estar fazendo aquilo que a gente quer. Muitas vezes a gente vai estar fazendo o que Deus quer. Aos olhos dos outros, aquele poderia ser o maior erro do mundo. Só que no fim, o anjo impediu que ele fizesse, e lá em cima tinha um carneiro esperando para ser. E assim foi o feito. E naquele instante Abrão foi provado e foi passado pelo teste. E naquele instante ele conquistou a descendência. Todas as outras pessoas que vieram, Isaac, que era o próprio filho, Jacó, depois veio todas as outras tribos de Israel, as 12 tribos, tudo baseado pelo ato de uma pessoa, ato de obediência. Ato que ele não pensou no que os outros iam pensar. E muitas vezes a gente vive sentindo a vergonha do outro. O outro há de se haver com Deus, não eu. Se você fizer tudo certo, do jeito certo, sempre falo, ainda que fique com o prejuízo, mas fique com crédito com Deus. Porque muitas vezes você vai passar agradando as pessoas e no fim ela não vai levar em conta nada que você fez. No fim, todo o seu esforço, todo o teu carinho, todo o teu amor não vai servir de nada. Só que a partir do momento que você ama, lembra sempre que amar não é uma dívida. Cuidar não é um vale que você entrega para outra pessoa e fala, olha, no futuro eu vou te cobrar isso. Se você cuidou, é porque você quis. Se você amou, é porque Deus estava com você. Se você sente que tem que ser bom, seja bom. Se você sente que tem que ser mal, ora. Não joga o jogo do mal. O mal, ele sempre vai te acusar. O mal, ele sempre vai te chamar de mentiroso. O mal, ele sempre vai distorcer. Ele não se importa com a verdade. O mal, ele só se importa com a dor. E o que o teu coração tem sentido? É a paz? É o amor? É a esperança? Você se sente digno? Eu sei que não é fácil carregar muitas vezes o peso da vida, sozinho. Mas Jesus, ele sempre nos ajuda. O que a gente não pode é abrir mão do Espírito Santo dentro do nosso coração. O que a gente não pode é continuar olhando a vida dos outros, muitas vezes invejando a vida dos outros, muitas vezes nos comparando com a vida dos outros, querendo o que os outros têm. Eu sei que muitas dessas coisas a gente só aprende com Deus, porque sozinho eu entendo que é muito difícil. Muitas vezes não sentir ciúmes, não sentir inveja, não se sentir desanimado. Mas sempre que o mal vier tentar te desmerecer, lembre que Deus te valoriza muito. Você foi um sonho de Deus, você não foi uma obra do acaso. Você, dentre todos os outros espermatozoides ou todas as outras vidas que tentaram nascer, você foi a que vingou. Você foi, sabe? E ainda que o amanhã seja incerto, e ainda que hoje as coisas pareçam que não vão melhorar, ainda que hoje você pareça perdido, e eu acho que não tem pior sentimento que se sentir perdido. Sentimento de abandonado, desprezado, esquecido, como se a nossa vida ela não tivesse significado, significância, mas ela tem. Quando Deus e o Espírito Santo ele vem perto de nós, nós começamos a lembrar tudo que nós já passamos, tudo que nós já lutamos e que nós não vamos desistir. Quando você der lugar do medo para a coragem, você vai perceber que você vai ter que lutar de qualquer jeito. Mas nós, enquanto cristãos, nós lutamos com o bom combate. Nós não vamos usar as armas do mal. O nosso papel não é causar dor, é causar amor. O nosso papel não é destruir a vida do outro, muito pelo contrário, é abençoar. Ainda que a gente encontre pessoas que não mereçam o nosso amor, nós continuaremos amamos, porque dentro do nosso objetivo maior, que é conhecer a Jesus, que é poder participar da salvação, que é poder trazer coisas boas para outras pessoas, poder viver o nosso propósito, poder ter uma vida cheia do Espírito Santo, é necessário que as coisas sejam desse jeito. Nós não podemos abrir mão disso tudo por um alguém ou por algo que aconteceu, não importa. Ainda assim nós continuaremos louvando e adorando e acreditando no Senhor. Nada vai poder modificar o estado do nosso coração. Nada vai poder tirar a nossa fé em Jesus. Nada.
Muitas vezes o mal ele vai colocar alguma coisa para tentar te distrair, tentar te tirar do caminho, tentar te colocar à prova. Lembra que no fim, bem lá no fim, quando você estava no fundo do poço, quem foi lá te resgatar? Não é porque agora as coisas melhoraram que aquele que te resgatou do fundo não pode estar com você no melhor lugar que você está da sua vida. Ele vai estar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor Jesus entre na sua casa, na sua vida, dentro do teu coração, que essa palavra possa edificar você realmente e que você comece a prestar mais atenção nas coisas que você faz e menos no que os outros fazem. Se os outros querem ir para o buraco, amém. O nosso papel é pregar a palavra. O nosso papel é dar o exemplo, é ensinar o que é perdão, o que é o amor, o que é caridade. Esse é o nosso papel. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. A paz de Cristo.